Bem, seguimos com Roda Viva Pernambuco. Pierre Lucena, presidente do Porto Digital. A discussão estava boa no bloco anterior, tive que fazer a parada para o intervalo, mas se discutia muito. Carlos veio com essa provocação aí da questão do Uber, acho que é da precarização, né, que você quer falar, né? É. Do Uber, Ítalo entrou, enfim. Vamos tomar o Uber como case, né? No seu entender, professor Pierre, presidente, o Uber é um case de sucesso, apesar de tudo, ou o senhor não entende dessa maneira? Não, o Uber é óbvio que é um case de sucesso, né? Ela é a startup mais valiosa do mundo. Mesmo hoje. dizendo, Nelson, mesmo pegando prejuízo, né, Alcides? Que o Uber está fechando no vermelho, né? Veja, mas é porque o Uber está... A ideia do Uber é a construção da mobilidade do século XXI. Essa é a ideia. Veja, quando ele está falando do trabalho do Uber, só para tentar... A ideia do Uber é dispensar carro, né? Só para todo mundo entender. O Uber está dentro do Porto Digital, ele é uma empresa embarcada no Porto Digital, mas essa galera que trabalha para o Uber não é contabilizada como funcionário do Porto Digital. São colaboradores do Uber e pronto, né? Se você tem uma ideia, só para todo mundo ter uma ideia, o salário médio do Porto Digital é mais de R$5.000 dos trabalhadores que lá estão, certo? É melhor do que ser jornalista. E outra coisa, segundo os dados da prefeitura que o ex-secretário Bruno Schomburg me passou, o trabalhador do Porto Digital tem uma produtividade 16 vezes maior do que a média do Recife. 16 vezes maior do que a média do Recife. Quer dizer, a produção que é feita lá... Vamos lá, deixa eu fazer o recorte. Esses 90% funcionários, não é? É, porque você tem 10% Sim, em tese, eles têm um aproveitamento maior, uma produtividade 16 vezes que o trabalhador comum. Isso é a receita da empresa, você divide pelo número de trabalhadores. Você então o negócio é ser funcionário do Porto Digital. Eu acho que sim, eu sou funcionário do Porto Digital. Então eu sou empreendedor, a gente prefere que tenha mais e mais empreendedores. Espera aí que cara quer discordar. Não, é o que eu estava falando aqui. A questão, eu não estou querendo fazer o meu olhar direcionado para o Porto Digital. Claro, eu estou pensando na política que está por trás disso, né? Nessa venda do empreendedorismo, do você SA, do você ter que tomar conta da sua vida e essa história de você também ter que ter várias carreiras e aí você, por um tempo, vai ser Uber, por outro tempo é uma fase transitória e você vai, em determinado momento, fazer outra coisa da sua vida. Isso sai do Uber, vai para o 99, depois o Cabify. Pois é, assim, então a minha questão é a seguinte, é que são questões que estão por trás, que nós também precisamos observar, no que diz respeito ao controle, por exemplo. Nunca houve tantos casos de afastamento por doenças psiquiátricas, é só consultar os dados do INSS. Porque o trabalhador que está operando no Uber, a gente pode até tirar essa figura do Uber ou qualquer aplicativo. Não vamos demonizar o Uber, né? O rápido, seja lá quem for, mas nesse caso específico, ele quando chega no carro, ele dá um bom dia para o passageiro porque ele está já preocupado com a pontuação que ele vai ter. Porque se ele baixar de 4.6, ele é excluído da plataforma. Isso me lembra muito. Maneira como... Outro dia eu estava vendo o professor... Isso me lembra Black Mirror, viu? Isso, eu estava vendo o professor Silvio Meira falando na China, um capacete para pegar a onda cerebral das pessoas. Então, a minha questão que eu estou colocando aqui é como a tecnologia, ela provoca também doenças. Ela tem um lado positivo, eu não quero me opor, porque o meu problema não é com a tecnologia, porque a tecnologia, ela não é um fim em si mesma, ela é um instrumento, para o bem ou para o mal. E o que eu estou querendo trazer aqui é que essas questões também trazem prejuízo à saúde das pessoas. Do ponto de vista do controle e do ponto de vista da expectativa de vida. Vamos lá. O jovem não sai mais de casa. Deixa eu provocar mais ainda. Tem velho com 40 anos em casa e não consegue mais casar. Por quê? Porque não tem renda. Deixa eu provocar mais ainda. Ô Pierre, em cima desse dado aí que você tem, o dado de produtividade do funcionário por digital, afastamento por doença, tem algum dado disso ou não? Não tem essa informação. O que a gente tem é algo que preocupa, que é a volta das mulheres ao mercado de trabalho após a licença maternidade, que mais da metade pede demissão. Mas isso também é um fenômeno. E não é, lá no caso mas não é demitido. Relacionado pelo fato, né, de ser... Mas não é relacionado a isso. Eu não tenho aí é opção, dado que eu tenho. Eu não tenho dados sobre isso. Veja, mas hoje você tem um trabalhador, dos 10 mil funcionários do Porto Digital, 10 mil que eu digo no geral, empresas, né? Você tem o quê? Você tem um funcionário satisfeito, você tem, é possível entender um colaborador feliz? Está na agenda do Porto essa preocupação com as pessoas no ponto de vista depois da contratação? Ele veja, o eixo de pessoas, a gente tem bem claro, a gente tem 3 frentes trabalhando. Primeiro, pela busca de pessoas, isso é
é algo imediato, só para as pessoas terem uma noção. A gente tem hoje por volta de 900 vagas em aberto dentro do Porto Digital. No 900? estado, 900, veja, num estado Mas não tem mão de obra qualificada. veja, mas num estado que tem 17% de desemprego, em algum lugar a política pública falhou quando eu tenho vaga disponível. Sim. E é isso que a gente tem que correr atrás nesse momento. Mas talvez está o número que você falou, aí, 2.600. O que a gente está correndo atrás agora nós vamos correr atrás do Nordeste todo para tentar convencer as pessoas a virem para cá. Porque, num prazo de 2 anos, até o final do ano que vem, 5 empresas, eu posso citar aqui, Accenture, Inloco, Neurotech, Cesa e Tempest, são 5 empresas grandes lá hoje. As 5 empresas vão contratar quase 4.000 pessoas até o final do ano que vem. A gente não tem gente disponível hoje para isso. Então, a gente está num momento crucial que Quer dizer, correndo o risco de virar um grande parque de poucas empresas. Então, veja, isso não pode acontecer. Uma analogia, você não tem 4.500 pessoas capacitadas para isso. Não temos. Se você abrir hoje aqui no Recife para construir o novo Recife, você vai ter 20 mil pessoas da construção civil. Vai ter 20 mil pessoas da construção civil. Então, mas o que a gente precisa é se colocar nessa agenda nova. E só fazendo um contraponto também é o seguinte, o empreendedor que a gente está falando aí, que é o Cícero falou, que eu falo também, esses 800, tem nada a ver com o Uber. Veja. O empreendedor que a gente quer lá é como mídia, certo? É que está lá fazendo uma empresa de tecnologia com alguma coisa de preferência que fosse disruptiva, mas na grande maioria não seria disruptiva, mas também não tem problema, porque está trabalhando na área de tecnologia, mas o que a gente quer é ter cases de sucesso bem-sucedidos. Eu posso falar 4 aqui que a gente tem, certo? 2 incubadas lá no Cesa e 2 nossas lá na Jump. A primeira, a Tempest, que hoje é a maior empresa de segurança do Brasil, segurança de informação do Brasil, fatura 100 milhões de reais. Está sediada aqui. Sediada aqui em São Paulo, porque todo mundo... Qual é o faturamento da mais de 100 Tempest? milhões de reais. Ano. E no ano, esse é o dado que me passaram. Mas a Tempest... Já não é mais micro, né? Não, de jeito nenhum, veja. E a Tempest é a principal empresa de segurança de informação do Brasil. Já tem Já filial em Londres, por exemplo. Tem Bradesco e Itaú, são clientes dela. Então, assim, é uma empresa grande. Mas foi incubada no Cesa. A Neurotech, que é uma empresa de inteligência artificial de ponta hoje que a gente tem, foi incubada no Cesa. Fatura quanto a Neurotech? Não sei. Aí eu realmente não sei. Os dados da Tempest foram passados por eles, foram passados pelos funcionários, mas acho que são dados abertos. Mas veja, você tem outras 2 empresas que foram incubadas nossas. A Mr. Plot, que hoje faz o Mundo Bita, que todo mundo conhece. E a Inloco, que tem chance de ser a primeira empresa brasileira global de tecnologia. Mas a Tempest, por exemplo, é empresa de capital aberto ou não? Não, acho que não é de capital Não, está fechado. É um SA de capital fechado. Tem algum aqui do Porto que... Não, ainda não. Ainda não tem. Mas tem assim, SA tem algumas, isso, porque às vezes depende... Não, ainda é de capital aberto. Capital aberto na Bolsa. Capital aberto. Capital aberto na Bolsa, só tem uma empresa de Pernambuco, que é a Ser Educacional. Então, que não é mais. Nós somos um mercado, veja, nós somos um mercado periférico, a gente tem que entender isso. Então, quando eu conto a história do Porto brincadeira, né? Uma única empresa no estado, né? Que tem capital aberto, é brincadeira. E tem empresa de porte para isso, né? Tem, empresa que fatura 100 milhões por ano. Mas aí é uma opção, veja, é uma opção do dono. Se ele quer, né? Porque o mercado aberto é só para ele fazer uma captação. Se você tiver a opção de fazer suporte. captação mais barata, você vai fazer captação mais barata. Diga aí, Telo, quer perguntar? Eu queria, Renato dentro desse eixo de a gente, eu vou só dar um número alto, que é muito importante. A gente, no relatório do Banco Mundial, Doing Business, a gente está na 109ª posição no Brasil, no tocante à facilidade para se empreender. No tocante à carga tributária, a gente está na 184ª posição. A gente só ganha de 190 países, a gente só ganha para 6 países. Então, empreender nesse país é uma arte. Vamos para a Índia, então. É uma arte. Então, mas mesmo nós somos resilientes, né? Principalmente como o Pierre coloca, a gente está aqui numa área, não numa área periférica, mas fazendo... Isso é uma pancada que ele está dando em você, viu, Carlos? Eu estou ouvindo. Não, de forma alguma. É o contraponto positivo aí. Nessa coisa de empreender, na minha época, como eu falei, eu nunca tirei uma carteira profissional. Há 20 e poucos anos eu empreendo e era muito mais difícil a gente empreender, porque agora a gente tem investidor anjo, a gente tem fundo de investimento, a gente tem banco de desenvolvimento. Né? Tem quem chegue. Como é que a gente está preparando isso aí, presidente? Para os próximos anos, qual é a tua visão com relação à atração cada vez mais de capital empreendedor e como é que é o cenário dessa coisa para o Porto Digital nos próximos anos? Veja, a gente está lastreando o crescimento do Porto Digital, como eu disse, em alguns eixos, né? Nesse eixo de negócios, só falando rapidamente do que a gente está esperando atrair para cá, né? Eu já considero que, do ponto de vista de serviços, a atração de empresas de serviços grandes, como a Accenture, por exemplo,
eu acho que a gente já alcançou um bom número. Eu acho que o que a gente tem que fazer agora é atrair empresas não de tecnologia, mas que demandam tecnologia. Então você pega as 200 maiores empresas e a pergunta que a gente vai fazer é óbvia. Por que que seu departamento de inovação não está dentro do Porto Digital, que a gente tem gente suficiente, está produzindo e a gente tem condição de produzir a preço competitivo. Então esse que é o lastro de crescimento que a gente está buscando, né? E abrir departamentos de inovação aqui. E o primeiro contato, aliás, a primeira coisa que a gente fez ali foi buscar um ambiente de inovação em São Paulo. Foi o Novabra, você participou ali também da assinatura do contrato. O Inovabra, para quem não sabe, é um ambiente de inovação do Bradesco, que tem hoje mais de 200 startups, 70 empresas grandes que estão lá dentro e 7 fundos de investimento. A gente fez o convênio já com eles, então toda empresa do Porto Digital agora pode usar o espaço do Inovabra lá na Avenida Paulista. Então isso para a gente é um ganho muito grande, porque as empresas podem utilizar o espaço do Inovabra para fechar negócios, e mais do que isso, a gente pode acessar, na verdade, os fundos de investimento que eles têm, as startups e essas empresas grandes. Então, para o Porto Digital, esse é o lastro de crescimento que a gente... Bradesco, é do Bradesco, esse equipamento que tem lá, né? Que é a área de inovação, é o espaço de inovação deles, que é o Habitat, né? Que é um ambiente que eles têm. E onde a gente espera, na verdade, abrir o caminho para São Paulo, né? Veja, nós estamos num lugar periférico, mas tem gente aqui, o caso de Alcides, a sua empresa produz para fora do país, né? Então a gente tem um monte de empresa produzindo. 60% do nosso faturamento é fora do Brasil. É fora do Brasil. A gente tem vários casos de sucesso como esse. Só uma curiosidade, que eu gosto de números, né? Você falou da Tempest que fatura 100 milhões. Esse é um chute, viu? Não, a média. É um bom chute. Mas o Porto em uma média, juntando todas essas 300 empresas, quanto 1,8 bi. 1,8. 1,8 bi. A gente quer levar isso para pelo menos 4. Quer dobrar? Quer dobrar, vem uma parte também, aí através do crescimento orgânico das empresas, que isso também acontece. Não é como a meta da Dilma, não, né? Não, depois que dobrar a meta. Não, veja, quando a gente chegar a 20, vai ser mais fácil chegar a 40, a verdade é essa, porque o processo de crescimento exatamente. O que a gente tem se esforçado muito, e aí então tem absoluta razão, veja, empreender aqui no Brasil é um negócio dificílimo. Mas é um número razoável, você tem quase 2 bilhões anos. Muito. Né, oriundos... Aldo, a gente começou... De cerca de 70% fora de Pernambuco. Esse é um dado médio. Esse é um dado fundamental. Veja, a gente começou com 2 empresas em 2000. 2. Era a Procend, que é a empresa acho que mais antiga do Brasil em tecnologia de informação, que ainda está lá no Porto Digital, e outra empresa que não está mais lá. Você tem fluxo de saída e de chegada muito grande ou não? Quem chega no Porto, se instala, fica, depois vai embora? Veja, a gente perdeu muita gente durante muito tempo, quem é empresário sabe disso, para o serviço público, porque a gente recebe gente muito qualificada para trabalhar, e, obviamente, o incentivo do setor público é absolutamente desproporcional. A velha cultura das famílias é investir no filho para fazer concurso público, não é? Mas e ninguém investe no filho para ser empreendedor. Eu sou professor da Universidade Federal há 23 anos. E eu sempre chego, quando fazia evento, tinha curiosidade de perguntar, quem aqui quer fazer concurso público? Era 99% do auditório levantando a mão em qualquer ambiente que você chegasse. O incentivo do setor público, ele é um incentivo absolutamente desproporcional à produtividade média do trabalhador, certo? Porque quando a gente fala, aí todo mundo tem a imagem de que, bom, trabalhar no setor privado é ruim porque você é cobrado, porque você ganha pouco. Mas veja, o que se ganha no setor público na média, que é 8 vezes maior do que o trabalhador da iniciativa privada, é bom que se diga isso, principalmente naqueles concursos da área jurídica, que o cara... Veja, um técnico do Tribunal do Trabalho ganha mais de 20 mil reais. Aí é mega sena. Isso não tem... Veja, um juiz, quando passa num concurso, o valor presente da aposentadoria dele é 5 milhões de reais, então o cara vira milionário no primeiro dia de trabalho, porque ele se aposenta integralmente. Não os que estão entrando hoje, mas quem entrou há algum tempo como eu. Veja, eu sou funcionário público também, só que hoje eu reduzi minha carga de trabalho e meu salário é quase miserável para você contar como professor, né? Mas, miserável na universidade. Na universidade. Mas veja, o que eu estou dizendo a gente perdeu muita gente para o setor público. Agora, como... As boas cabeças, né? Perdeu muita gente boa. O setor público também melhorou muito por conta disso, isso é um fato. Mas a que custo que a gente tem, né? Hoje está precisando reformar a Previdência, os estados estão absolutamente quebrados, a gente não recebe mais recurso público no Porto Digital.
Né? Então a gente está vivendo hoje num projeto privado. Exatamente né? isso. Aí como é que a gente atrai cada vez mais e mais capital? Essa coisa que eu acho, além dessa, eu acho que essa coisa da... Como é que do traz o inovador, bons dinheiro? Como é que negócios. você leva o dinheiro? Com bons negócios. Isso aí. A gente precisa ter bons negócios. A gente precisa ter muito empreendedor bom lá dentro, né? E é por isso que eu fico bem feliz, por exemplo, a Emília falou do caso da Manguezal, que surgiu inclusive como um contraponto ao Porto Digital lá atrás, né? Hoje essas relações são refeitas ao longo dos anos, o Porto Digital abriu a Jump, abriu para as pessoas, hoje a gente tem um relacionamento extremamente... relacionamento muito bom e saudável, porque todo mundo precisa estar junto nessa mesma pisada. Esse é um projeto de Estado. Eu acho que a Alexandre quer perguntar. Pierre, mudando um pouco aí dessa área trabalhista, mas falando de mercado global, né? Então, a gente vê a China investindo 60 bilhões de dólares em IA, a Alemanha 12 bilhões de dólares em IA, tudo isso até 2025, né? Então, inteligência artificial, ciência de dados, robótica, manufatura avançada, né? A gente sabe que a história do Porto nasceu com engenharia de software, teve uma força muito grande na parte de teste de software. Na minha lembrança aqui, excetuando-se a Neurotech, acho que a Courrier, que está pivotando, como a gente fala no mercado, para a área de IA, como é que está a preparação das empresas do Porto para esse novo cenário global de indústria 4.0, manufatura avançada, inteligência artificial? Bom, primeiro assim, do ponto de vista de investimento de governo, a gente está crendo que é investimento zero, está partindo desse pressuposto. Não, isso aqui é investimento... Estou dizendo governo, então a gente está caindo para o mas setor desculpa, privado. aí quando você fala China, Alemanha, é privado esse investimento? Tem ou público, governamental? Tem público misturado. privado. É público e privado. Uma parcela, veja, num lugar como a China, obviamente o poder público o tem volume, né? uma força maior, e não dá para comparar, porque a medida que a gente tem lá é absolutamente desproporcional com qualquer coisa. Você tem empresa de celular que tem 200 mil funcionários, então assim, você vai partindo para outra coisa. Veja, o Porto Digital, ele, em sua maioria, isso não tem nada errado nisso, mas em sua maioria, ele é fornecedor de soluções de software para as grandes empresas aqui. A gente vem já há alguns anos recebendo grandes empresas. O que a gente espera nessa busca que a gente tem por trazer grandes empresas para cá, e quando estou falando de grandes empresas, não é para produzir, ter 2 mil funcionários, não. É para ter um departamento com 20 e 30 pessoas do departamento de inovação dele aqui. É justamente para a gente produzir para essas grandes empresas. Interagir com as nossas empresas, com o nosso centro de pesquisa, com as universidades. Isso. Então, esse também já é um ponto que eu queria voltar quando a gente estava falando aqui de pessoas, né? Então, na tua ideia, essa força que vocês estão fazendo agora para preparar programadores, né, gente que tem a formação direta com o mercado, vai atender a esse novo tipo de demanda voltada para a indústria 4.0? Vamos fazer o seguinte, você responde no próximo bloco, ok? Dá tempo para você pensar, tá bom? Vamos lá para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o último bloco do programa Roda Viva Pernambuco, presidente do Porto Digital. Pierre Lucena é o nosso convidado. Já já a gente volta.